Boa noite, meus amados irmãos. Que grande alegria podermos estar aqui para buscar o Senhor, exaltá-lo e ouvir a sua voz, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 21. Vamos falar um pouco hoje sobre ânimo escatológico. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 4. Amém? Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique a Tua palavra em nossos corações. Que seja uma noite de edificação para as nossas almas. Possamos sair daqui revigorados, animados para Te servir, pensando na eternidade. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Olhar para o fim. Essa é uma estratégia usada por todos que precisam passar por momentos difíceis para ter um fim glorioso. No mundo dos esportes, com grandes atletas de alto rendimento, uma das coisas que os treinadores mais fazem, tentando mexer na cabeça deles, para fortalecê-los no período de treinamento, é fazê-los se imaginar no pódio. Para que eles imaginem, aguentem as dores do treino, ao olhar para eles, vislumbrando eles mesmos no pódio. E isso os leva a passar pelo sofrimento da preparação. Isso os ajuda a ser pessoas resistentes, resilientes, nos momentos de dificuldade. Quando eu treinava, lembro muito bem de como as frases ficaram marcadas na minha mente do meu treinador, que era meu irmão. Então, essa semana mesmo eu estava lembrando de uma, né? Quando a gente perdia, e aí eu ia chorar para ele, porque tinha sido roubado, né? Às vezes o juiz ia lá e tirava a minha luta, e ele dizia assim: você perdeu porque você deixou dúvida. E aí você deu a oportunidade do juiz tirar seu ponto. Se você treinar mais e conseguir atingir o seu adversário sem ele se mexer, não tem como ele tirar o seu ponto. E era esse o conselho. Então treine mais e treine mais. Lembro que 4:30 da manhã a gente ia para a beira-mar correr, e eu tinha um problema no joelho, uma dor, e aí aquilo doendo, eu disse: eu vou parar. Ele: se parar, não treina mais. E aí tinha que treinar com dor. E era assim que a vida seguia. Tinha que treinar muito
e muita dor. No nosso caso, como cristãos, a gente tinha uma meta. A gente queria poder falar de Cristo com autoridade. E na nossa cabeça, para se falar com Cristo de autoridade dentro de um determinado esporte, você precisa ser o melhor nele. Então eu tenho que ter moral para falar, tenho que ter esse respeito. E eu só poderia conquistar esse respeito vencendo. Então a gente tinha que treinar dobrado por conta disso. E uma das coisas que a gente sempre pensava, quando ia treinar e estava cansado, às vezes passava mal, provocava dos treinamentos, somente na pré-temporada, a gente ficava imaginando o dia da competição. E tinha uma frase que ele dizia assim: a hora de vencer o campeonato, que vai acontecer daqui a 6 meses, é agora. Então, trinca os dentes e vai. E isso, de certa forma, me ajudou. O meu colega pastor Daniel comenta isso, dizendo que ajudou ele a ser resiliente nos problemas da vida, como um todo. Porque aquilo vai ficando tanto na sua mente, que no dia a dia, parece que é um treino. Na vida cristã, nos momentos de dores, de dificuldades, isso também funciona. Sempre funcionou para o povo de Deus. Como que os irmãos imaginam que aquelas pessoas que sofreram torturas, elas suportaram tanta dor? No que elas pensavam? No segundo século ali, alguns cristãos, eles eram, aliás, final do primeiro século, alguns cristãos eram jogados na arena, no Coliseu, era um espetáculo para o mundo, e eles eram comidos vivos por leões. Alguns viravam tochas humanas. E uma das coisas que impressionavam as pessoas que estavam na arquibancada assistindo o espetáculo, era como eles encaravam os leões, louvando a Deus. E as pessoas se perguntavam: o que eles estão vendo? Que Deus é esse que eles servem, que eles conseguem encarar um momento de tanta dor dessa forma? A tal ponto que um homem chamado Tertuliano escreve para o imperador dizendo: continue a nos matar, porque o sangue dos mártires é semente. Quando um cristão morria na arena, do jeito que ele morria, enquanto ela era mastigado por uma fera, ele louvava e adorava a Deus, ou enquanto era queimado vivo, as pessoas nas arquibancadas, ao olhar para aquilo, Deus usava esse testemunho para salvá-las. Inácio de Antioquia chega a dizer que ele vai até lá e ele não quer que ninguém use a sua influência para livrá-lo da arena. Ele diz: não use essa benevolência para comigo no momento inoportuno, porque eu sou trigo de Deus, eu quero ser mastigado pelos leões. O seu intuito era poder ter uma morte digna de alguém que iria edificar aqueles que ficavam. E ele diz mais: eu sei que algumas vezes as feras têm medo dos homens, pois quando eu estiver lá eu vou insultá-las para que elas me comam. Por que esses homens faziam isso? E eu poderia passar a noite aqui contando exemplos de pessoas, de irmãos que suportaram tantas dores. Num governo comunista, uma mulher tinha 7 filhos, e cada um de seus filhos foi metralhado num paredão para que ela negasse a Cristo. Cada um deles. E ela assistindo a cena. Você vai negar a Cristo? Ela dizia não, e metralhava o primeiro filho. Depois o segundo, até fazer uma montanha de filhos. E por fim ela foi levada a essa montanha de filhos mortos, ensanguentados. E lá ela orou, dando graças a Deus por ter tido a honra de glorificá-lo ao perder seus filhos. E ali ela também é metralhada. O que levava essas pessoas a suportarem tamanha dor? Elas olhavam para o fim, para o que os aguardava. Lembra de Asaf no Salmo 73, quando ele está
acabado, para baixo, olhando que não vale a pena servir a Deus. Então ele entra no santuário e agora ele tem um encontro com Deus e ele diz: até que entrei no santuário e olhei para o fim dos ímpios e o fim dele. E isso mudou completamente a sua perspectiva. Sempre funcionou. Olhar para o fim sempre funcionou. Mas, por que não tem funcionado hoje? Qual o problema? As promessas de Deus, elas não são tão atraentes assim, como deveriam ser, ou como o foram para os cristãos do passado. Elas não são para nós. Por isso, a grande dificuldade de tantos cristãos lutando com o desânimo, a depressão e por aí vai. Por que isso? Penso que seja porque a ênfase lá no céu, ou de estar no céu, a ênfase se tornou simplesmente um lugar, o céu, e não o que torna o céu, porque o céu é o céu. Já pensaram nisso? Porque as ruas são de ouro, porque é um lugar incrível, vai ter uma praça maravilhosa, porque o céu é o céu. Na descrição que nós vamos ver a respeito do céu, em alguns textos que eu selecionei, apenas no capítulo 21 de Apocalipse, eu peço que você acompanhe, vai ajudar você a perceber isso. E nos vai ajudar a olhar para o fim de forma correta. Então, do verso 1 ao verso 4, foi o texto que eu já li, quando fala do novo céu e da nova terra, da cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. No verso 3 do capítulo 21, diz assim: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo. O que essa voz diz? Qual a ênfase disso? A voz diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vocês observaram qual é a ênfase? Eis o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. O tabernáculo já é a morada, a casa. Só que ele vai, e meio que é redundante. E nas Sagradas Escrituras, quando ele é redundante, ou quando ele diz a mesma coisa de palavras diferentes, ele quer dar ênfase. Então, ao dizer, eis o tabernáculo de Deus com os homens, está claro, que é a morada de Deus com os homens. Só que ele diz o que mais? Deus faz o quê? Habitará com eles. É a mesma coisa que ele disse. O tabernáculo de Deus com os homens. Tabernaculou, Deus morou, essa é a ideia. Deus mesmo, aí ele repete, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, acreditem, estará no meio deles, ou estará com eles. E veja isso, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus vai ser o agente que vai enxugar dos olhos toda lágrima. Veja agora o verso 11, 10 e 11. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Veja agora comigo o verso 16. A cidade é quadrangular,
de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Esse cubo perfeito aqui, de mesma altura, largura, comprimento, é a mesma ideia do Santo dos Santos. Você pode ver essa informação lá em 1 Reis 6:20. Era 20 côvados, o local onde Deus habitava, ele era de 20 côvados de altura, de largura. Côvado, você imagina aí, seriam 10 metros. 10 metros assim, assim, assim. Um cubo perfeito. E provavelmente a ênfase que ele está dando aqui, que esse é o lugar onde Deus habita, como era lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos, que era a habitação de Deus. E finalmente, verso 22 a 24, agora ele vai falando das pedras preciosas dessa cidade e tal, do que ela tem, da sua praça, do rio, e aí ele vai e conclui dizendo isso: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Viram agora porque o céu é o céu? Não tem céu sem Deus, não é? Não tem. O céu é o céu porque Deus vai estar lá. Um lugar legal, confortável, não se compara ao que sentimos com a presença de Deus. Não se compara, irmãos. Nenhum prazer nessa vida se compara ao prazer que sentimos, que tivemos quando nós nos convertemos. Ou você conseguiu sentir um prazer maior nessa vida? Eu, particularmente, não me lembro. Nada se compara ao prazer, à satisfação, o sentir aquele vazio preenchido na alma. O prazer que nós sentimos quando nós nos convertemos, quando a luz do Evangelho nos libertou das trevas, quando as correntes do pecado foram quebradas. Nada se compara à sensação de alívio do peso do juízo de Deus, da espada da justiça que estava sobre nós, da ira de Deus que pairava sobre nós. Nada se compara nessa vida com o prazer de se sentir perdoado, de ter novamente comunhão com o Criador, aquele vazio gigantesco na nossa alma que só Cristo poderia preencher. Nada se compara a isso. Talvez você não concorde com isso. E eu diria que talvez você ainda não teve um encontro real com Cristo. Porque nada se compara a isso. De fato e de verdade. Pode acreditar. Nada se compara a isso. Quando Ele vem, tira as escamas dos nossos olhos, liberta a nossa alma da opressão do diabo, do pecado, de caminhar com aquele peso, sendo levado para o inferno, e nós somos libertos, salvos, perdoados, o nosso coração se enche de alegria, uma paz indizível toma conta do nosso ser, que nós não conseguimos descrever, é uma alegria inefável, indizível. Nesse momento em que a nossa alma é visitada com esse perdão,
para nós nada mais importa, a nossa vida poderia acabar ali, naquele encontro incrível. Na verdade, o nosso desejo é que aquela sensação nunca passasse, que dali fôssemos imediatamente levados para a presença dele. Isso foi o que todo cristão, ao se converter, sentiu. Por isso, a igreja do Senhor, os servos do Senhor, enfrentaram impérios, entregaram seus corpos para serem mortos, nas arenas, louvando a Deus, não negavam o seu Cristo, viam seus familiares serem torturados para que negasse o Cristo, e não o negavam, eles olhavam para esse fim, para esse encontro glorioso. Esse prazer por si só supera qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa. O prazer que sentimos na nossa conversão supera qualquer prazer nessa vida. Pode acreditar. Se você ainda não sentiu um prazer assim, sinto muito. Você ainda não é um regenerado. Você não nasceu de novo. Isso é sério. Às vezes, as pessoas falam muito do céu, como esse lugar incrível e tal. E eu acho que esse é um dos problemas do olhar para o fim errado. Porque um lugar legal, confortável, às vezes nós encontramos aqui nessa vida. Mas o que encontramos em Cristo, só encontramos nele. Não há nada nessa vida que se compare a isso. E aqui o meu raciocínio é o seguinte: se esse encontro com Cristo me deu um prazer, uma satisfação, uma completude, que nada nessa vida se compara, e esse encontro está me levando para algo mais completo ainda, uma eternidade com esse Cristo sem pecado e sem fim. Ah, meu irmão, nada nessa vida vai me fascinar, nada nessa vida vai ganhar meu coração, porque eu encontrei o maior tesouro. O raciocínio é o seguinte: se esse encontro com Cristo me deu tamanho prazer, que não se compara com nenhum prazer nessa vida, imagine quando eu for transformado, glorificado e viver com Ele eternamente. Lugares confortáveis, aqui nós encontramos. Mas uma vida de intimidade com Deus, de paz com Deus, só Cristo pode nos dar. Olhar para esse fim, desse encontro com o nosso Senhor, com o que já tenho no percurso dessa vida, me faz suportar qualquer coisa. Me faz, como o Tiago vai dizer, passar por muitas provações com alegria. Me faz dizer como Asaf, quando olhou para o fim, ainda que minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha herança para sempre. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos refletir sobre o que é Deus para nós. O que Ele representa de fato. Sabe? Às vezes tem se tornado difícil tentar animar as pessoas, os cristãos, na sua caminhada, dando apenas Cristo para elas. Porque não serve.
precisa de algo mais. Então, o que mais você pode oferecer? Se Cristo não te satisfaz, hoje eu estava ouvindo algumas canções de 30 anos atrás, canções cristãs. E é algo muito curioso. Depois você faz isso. Você pega lá, sei lá, Catedral, Novo Som. É o novo, hein? Mas tem uma coisa em comum nas canções daquela época. Eram canções de pessoas apaixonadas. Queria ter a voz assim do Alan, do Alex, para eu dar uma palhinha aqui, mas... Mas a maioria das canções eram canções assim. E eu procurando essas músicas, encontrei uma. A Jovem Guarda aí vai lembrar, dos anos 2000. Você é a escada da minha vida. Hã? Da minha subida, né? Pronto. Essa canção que fez muito sucesso, ela foi feita para Jesus. Vocês sabiam disso? Você me ajuda aí. Você é a escada da minha subida, é assim? O que mais? O amor da minha vida. O abrir de olhos, o amanhecer. Olha só a paixão desse cara, né? As moças, né, ficam assim, sonhando. Mas esse cara, ele se converteu e ele fez essa música para Cristo. E aí depois veio o sucesso, né, e tal, e aí ele tirou. Mas ele confessa isso, depois procura lá no YouTube ele contando essa história. Mas o fato é que as canções eram de pessoas apaixonadas pela pessoa de Deus. És a nossa estrela da manhã. Eram poesias para Deus. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz do que poder sentir você me tocar. E eu poderia passar a noite aqui falando dessas canções. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Não é assim uma declaração de um apaixonado? O cara está se apaixonado por Cristo. E por que essa paixão? É porque a conversão, no passado, ela estava muito relacionada com o preencher o vazio da alma. Lembra que os evangelistas diziam, lembra, Kennedy? Kennedy é do meu tempo. Tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. E quando você se convertia, saía esse peso, esse vazio era preenchido, você ficava assim entusiasmado, maravilhado. Tudo que tinha na igreja você queria estar dentro. Era um negócio assim, você ficava louco, né? Dizer, esse cara aí ficou louco agora, porque ele queria falar de Cristo para todo mundo. Aí o pessoal dizia, eu sou doido mesmo, mas é por Jesus e tal. Eu sou louco por Cristo. E onde ele chegar, ele queria falar, e não sabia nada sobre Cristo, mas ele queria falar para as pessoas. Aí ele ia estudar, ia aprender. Era assim, as conversões. As pessoas apaixonadas. Eles nasciam de novo. Eu costumo dizer que hoje os crentes já nascem mortos. Não tem esse entusiasmo. Alguém que se convertia, dentro de um ano ele já tinha lido a palavra de Deus todinha. Hoje o cara se converte, tem que ficar, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Que conversão é essa? Ei, vai ter programação na igreja. Vamos lá, tem que participar. Não, o que tivesse na igreja, a pessoa queria estar lá. Era distribuir folheto no terminal, onde chegava, queria falar de Cristo, chegava no colégio, queria falar de Cristo, onde chegasse. Era uma paixão, eu costumava dizer que era assim, eu estou apaixonado. Quando eu estou apaixonado por futebol, pela namorada, eu fico falando para todo mundo. E quando você se apaixona por Cristo, é um negócio assim que ninguém segura você. Você está empolgado, você está entusiasmado, e você sai falando. Pois bem,
que eu quero dizer com isso é que esse olhar para o fim, para suportar as dores da vida aqui, olhando para o fim, não é um olhar para um céu bonitinho, confortável, que vai me tirar de uma vida de cansaço. Não, é um olhar para uma comunhão plena e perfeita e infinita com Deus. É desejar voltar para o jardim do Éden e encontrar com o Senhor toda tarde. É desejar caminhar com Ele. Essa comunhão maravilhosa que experimentamos com as limitações do pecado em Cristo agora. É olhar para esse fim. É um apaixonado. Paulo vai dizer que ele não desanima, porque a sua leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aí ele continua no capítulo 5 dizendo, sabe o quê? Sabemos que temos de Deus um edifício não feito por mãos humanas. E sabemos que se esse tabernáculo aqui, falando do seu próprio corpo, se desfizer, temos essa casa. E por isso aspiramos, desejamos sermos revestidos dessa habitação celestial. E a ideia de Paulo é poder não mais ofender ao seu Salvador, não mais pecar contra Ele. Ele deseja ser despido dessa habitação terrena, engolido pela habitação celestial, para viver essa plena comunhão com Deus. Olhar para o fim e aguentar as dores da vida aqui sorrindo, é porque nós vemos no fim, não só um lugar confortável, como será o céu. Mas quem torna o céu um céu? A presença de Deus. É isso que nós almejamos. É por isso que nós sonhamos esse encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. O justo padeceu pelos injustos uma única vez, vai dizer 1 Pedro 3,18. Para quê? Para nos levar a Deus. Um dia Cristo vai nos entregar a Deus. E Ele vai habitar no nosso meio. Imagina Adão, né? Tem uma música aí eu sou ruim de cantor, mas ele fala, que saudade, né? Do jardim da inocência, né? De habitar lá nesse lugar. E eu sempre fico pensando no café da tarde com Deus. Essa comunhão. Como deve ser algo incrível, gostoso, indizível, maravilhoso. Agora, irmãos, seja sincero. Você almeja isso? Seu coração se pega desejando isso, sabe? Ter esse encontro com o Senhor. Às vezes estamos tão apegados aqui a essa vida, tão fascinados com as coisas daqui, que ler textos como esse, que falam, Deus mesmo vai habitar no meio deles. Deus está lá, é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Você olha assim, que coisa sem graça. Que coisa boba, não era isso que eu queria. E aí isso não consegue te fazer vencer o desânimo do presente. Porque Cristo a presença dele, a intimidade com ele, o fato de
de senti-lo, não faz diferença. Porque qual é o meu raciocínio? É que a presença de Deus é tão gostosa, é tão maravilhosa hoje, aqui, quando nós oramos, lemos a palavra, adoramos. É algo tão que toma conta da gente. Eu não sei você, mas às vezes eu separo hinos para adorar. Nossa, eu choro, eu desligo desse mundo. É algo assim que você não quer que aquele momento acabe. Que você sente a presença de Deus de forma tão vívida, tão real. Aí, só que esse momento não dura para sempre aqui. E aí o seu coração começa a desejar ter mais desse momento, ou melhor, ter esse momento sem acabar. E essas são as promessas. Esse é o fim que nos aguarda. Então nessa caminhada de dores aqui, olhe para esse fim. Mas você tem que fazer essa mudança de chave no seu coração, e a presença de Deus, o senti-lo, tem que começar a fazer efeito e a te alegrar agora, porque senão o fim vai ser sem graça, ou melhor, não vai ter um fim assim para você. Você será punido eternamente e banido da presença de Deus. O céu é o céu porque Deus vai estar lá, e o inferno é o inferno porque Deus não estará lá, apenas a sua justiça eterna. A maior dor do inferno não é o fogo que queima, é o vazio de ter sido rejeitado pelo Criador. Vocês sabem, vocês são crentes, o quanto é ruim quando nós pecamos e sentimos Deus longe. O quanto é terrível a sensação de não receber o perdão de Deus. Como o diabo bota isso na nossa mente. Eu já passei por isso. É infernal. Você imaginando, Deus não vai me perdoar. Deus não vai mais me perdoar. Você sente vontade de morrer, de se matar, de se flagelar. Eu já senti vontade de pular numa fogueira. Ainda eu cheguei perto assim, mas eu sou frouxo, começou a esquentar, eu saí. Mas o desejo era esse, de ser uma daquelas tochas lá dentro, porque eu não me sentia mais perdoado, e a mentira do diabo entrou na minha mente, e eu passei a acreditar que Deus não mais me perdoaria. Isso é infernal. Mas vocês não têm ideia do prazer que foi quando eu senti novamente o perdão de Deus. Parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas. Nada nessa vida proporciona um prazer assim. Por isso, Jesus vai dizer nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram. Choram por causa do pecado, porque serão consolados. É uma bem-aventurança ser consolado pelo perdão de Deus. É algo indizível, imensurável, incomparável sentir isso. Essa chave precisa mudar. A presença de Cristo, o mover do Espírito Santo na nossa vida, ouvir a sua voz ao ler a sua palavra, precisa novamente voltar a nos dar prazer, a ser fascinante para nós. A oração precisa ser novamente um momento a sós com Deus, onde eu tenho certeza que Ele me ouve. Ah, como é bom quando nós oramos, e nós nos conectamos tanto com a oração, que nós deixamos de perceber o que está ao nosso redor. E aqui eu não estou pensando em algo subjetivo, né? Meio que pentecostal, não.
Vocês sabem do que eu estou falando. Não existe as orações que a gente ora e qualquer coisa tira a nossa atenção, que é aquela oração mecânica, porque é o jeito. Mas existe aquela oração que é tão real que Deus está nos ouvindo. É um momento tão ímpar, tão único, Ele está tão próximo ali. Parece que estamos no colo dEle enquanto falamos com Ele. Que tudo ao derredor passa a deixar de existir. E a gente não quer que esse momento de intimidade, comunhão com Ele acabe. Não é uma atividade enfadonha. É um prazer que se limita ao tempo. Precisamos voltar a orar, sim. Precisamos voltar a ler a palavra assim. Ouvir Deus falar enquanto nós lemos. As lágrimas caírem de emoção com o que escutamos sobre Deus. Ter momentos de adoração. De parar, eu vou adorar o meu Deus agora. Quero sentir sua presença. E aí é muito gostoso, e você chora na presença dEle, é incrível, é algo que você não quer que acabe. E aí quando você vive momentos assim na sua semana, quando você vem no domingo para o culto, você vem cheio de Deus, entusiasmado, doido para ver os irmãos, para adorar, para compartilhar com os irmãos o que Deus está fazendo na sua vida. A sua alegria é contagiante. Não porque você ganhou uma promoção, porque isso, porque aquilo, mas é que você está cheio da presença de Deus. E aí, quando nós chegamos ao culto, vários de nós assim, o culto também se torna um momento incrível. Não é não? Se torna um momento assim, nossa. Eu queria que esse culto nunca acabasse. Você sente Deus tão presente. Você fecha os olhos, você adora. Parece que não tem ninguém ao seu redor. Parece que Ele está ali diante de você. E você o adora com devoção. Com coração completo, não dividido. E você sai desse momento mais cheio do Espírito Santo. Mais cheio de Deus. E aí, isso te alegra tanto, te anima tanto, que quando vem as pancadas da vida, aí você olha para o fim. E que fim é esse? É isso que você está vivendo de forma plena e sem fim. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 16, verso 11, na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O meu conselho, meu amado irmão, para você que está lutando com desânimo, é olhar para esse fim. Mas o olhar para esse fim só vai resolver o desânimo aqui, se esse fim for realmente aquilo que entusiasma e alegra o seu coração. Porque se não for, não faz sentido, né? É um fim que não... Tem coisas aqui que eu gostaria que acontecesse que são melhores do que esse fim. Isso é muito triste. Aí a palavra de Deus não tem consolo para você. Aí não tem nada nessa vida que possa te alegrar. E nem te dar ânimo. Na verdade tem. Você precisa realmente ser um regenerado. Seu coração precisa realmente olhar para esse fim como a coisa mais impressionante que você já imaginou. Amém? Vamos orar. Eu queria que você, onde você está aí agora, orasse.
Reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Nós que éramos por natureza filhos da ira, fomos salvos por tua graça. Nós que seguimos os nossos pensamentos e aos ensinos dos demônios, fomos salvos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos libertado da escravidão do pecado, arrancado toda a sujeira que dominava nossa mente e nosso coração, quebrado as correntes que nos prendiam a Satanás e que nos levava como prisioneiros para o inferno. Obrigado porque o Senhor não nos achou como pessoas que buscavam ser livres e libertas. O Senhor nos achou como pessoas que estavam gostando de viver no pecado. E o Senhor, por tua graça, nos libertou. Nos recriou em Cristo. Colocou um coração em nós de carne, não mais de pedra. Colocou um novo cântico nos nossos lábios. Encheu as nossas mãos de promessas incríveis. E tudo isso de graça. Muito obrigado, Deus, por podermos experimentar o maior prazer que pode existir na face da terra. Sentir o teu perdão, ser adotado na família de Deus. Fazer parte do teu povo, da tua família. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque enquanto caminhamos aqui podemos olhar para o fim. E o nosso fim não é no inferno, onde serão banidos da tua face, mas no céu, onde viveremos na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Em segundo lugar, queremos te pedir perdão, porque nem sempre essas coisas nos fascinam. Nem sempre valorizamos o fato de termos sido encontrados por Ti. Nem sempre, ó Deus, desejamos que o Senhor volte. Nos perdoa, Deus. Mas é isso que nós somos, pecadores, miseráveis. E aqui confessamos a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa frieza. E como miseráveis que somos, clamamos por socorro, para que teu Santo Espírito nos transforme, nos enchendo de desejo de estar contigo, nos enchendo de alegria pelo fato de sermos teus filhos, e temos recebido esse presente que nada nesse mundo pode comprar, somente o sacrifício de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos torna uma comunidade que almeja estar com o Senhor. E que luta por isso já hoje, vivendo em tua presença. Assim eu te oro. Em nome de Cristo. Amém.